No podcast do Projeto Fechado com a Enem, eu recebo hoje o professor de Geografia, Vitor Betônico. Olá, olá. Olá, professor. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Novos tempos. Podcast. Novos tempos. Podcast. Hoje nós vamos analisar e falar um pouco, sobre a prova de Ciências Humanas do Enem. Sim. Professor, o que os estudantes podem esperar da prova em 2025? A prova do Enem, ao longo desses anos, ela vem sendo construída de uma forma bem transdisciplinar, num ponto em que as próprias questões específicas de geografia, elas sempre têm outras abordagens de outras disciplinas e de outras matérias. Então, assim, a gente espera que esse ano, e principalmente em virtude do adiamento ou de algumas provas especificamente sendo feitas em outras datas por causa da COP30, exija algum tipo de envolvimento com a questão ou com os temas ambientais. A gente espera isso, não necessariamente é o que vai ser o foco principal, porque a gente nota que as questões sociais, elas vêm tomando um foco muito maior nos Enems, E principalmente as questões sociais relacionadas a vários aspectos da sociedade, seja em áreas urbanas, em áreas rurais, seja no processo da construção industrial, da construção urbana. Então a gente vê que o foco, principalmente desde 2020, vem pegando o ser humano, o social ali mesmo, e como que ele vem construindo essa geografia que a gente tem hoje, E como que isso está impactando ele direta ou indiretamente. Temas como que a gente chama um pouquinho mais de conteudistas, que é a questão da própria geografia física, ela vem ao longo desses anos ela sendo um diferencial assim, de uma questão ou duas, nada muito mais do que isso. Porque o foco bem grande mesmo do Enem, ele vem sendo nesses últimos anos do aspecto social e do aspecto ambiental ligado ao social também. Trata-se de uma prova que privilegia a interpretação ou a decoreba? Na verdade, a decoreba no Enem, ela acaba em 2016, Desde então, a interpretação e principalmente o vivenciar, ele vai tanger muito mais a prova. O aluno que ele sabe, correlacionar aquela matéria com a situação do dia a dia, do cotidiano, as realidades, sempre embasado em ética, em respeito, seja ele um respeito social ou seja ele o respeito ambiental, o respeito cultural, ele sempre vai ter aí uma condição aí muito boa de fazer essa prova, E tanto que essas questões mesmo que a gente tratava muito, principalmente dos aspectos bem físicos mesmo da geografia, eles são trazidos de uma forma muito mais tranquila, Então, se eu vou falar sobre a climatologia, eu vou falar sobre os impactos dela na sua realidade, na sua vivência, como que aquilo aconteceu dentro de uma esfera em que você vai ter condição de interpretar, por mais que você precise de ter esse conteúdo embasado ali, Você precisa de ter aqueles conceitos já aprendidos, entendidos, mas a interpretação deles é muito mais válida do que efetivamente a decoreba do conceito. Ou, a própria decorar uma coisa, ele faz com que a pessoa ela fique travada, sobre uma interpretação. E o Enem, ele é a interpretação, Quando a gente começa a analisar as competências e habilidades, a gente vê que a própria interpretação do mundo é uma das competências ali que você vai precisar para fazer uma prova, de um processo seletivo tão grande como o Enem. Ok. Como que o repertório que o aluno adquire durante toda a trajetória do ensino médio pode ser o diferencial para ele? Por exemplo, assistir filmes, produção de podcasts, enfim, a literatura, A gente sabe muito bem que o Enem dialoga, com todas essas áreas do conhecimento. Como que isso pode fazer o diferencial na hora da prova? Bom, o diferencial na hora da prova, a gente entende que o ponto-chave seria a correlação, Saber o que correlacionar para não tangenciar demais os temas de uma redação, por exemplo,
E o aluno ele não é uma folha de papel em branco, ele precisa de alguns conceitos prévios, né? A gente tem aí, né, atualmente 3 anos trabalhando esses conceitos, agora no seriado 1 ano, né, trabalhando esses conceitos, em que ele vai precisar aí de utilizar eles para correlacionar esses aspectos que vão ser trabalhados na prova, né? Então, ver um filme e saber o que está sendo construído ou tratado esse filme, saber a crítica que ele está trazendo, saber analisar ele com outros olhos também faz parte até da nossa disciplina da geografia, né? Sim. Como é que esse trabalho é feito durante todo o ano nas salas de aulas do Colégio Novos Tempos? Bom, ao longo de todo o ano, né, a gente vem trabalhando principalmente com as plataformas pedagógicas que a gente utiliza, que elas já carregam já alguns exemplos conceitual, principalmente nos itinerários formativos, né, em que a gente tem um tempo maior para poder trabalhar esses aspectos. E pequenos, né, vídeos, pequenos curtas, eles também são abordados aí nesses aspectos, mas sempre levando em consideração que a nossa visão ela é uma visão muito mais pedagógica, né? Então, os documentários que são levados, os curtas, até animações que são tratadas, elas sempre têm um intuito um pouco mais embasado naquele tema que a gente está discutindo. Professor, a leitura de jornais, revistas e periódicos pode ser um diferencial? É imprescindível, né? Se uma pessoa ela lê um portal de notícias e ela não consegue entender o que aquele portal está passando, não pela questão da escrita propriamente dita, mas pela questão da interpretação, saber a realidade, o mundo que cerca ele, com certeza a pessoa não está estudando efetivamente uma geografia, né? Então, você não saber as notícias que estão cercando você, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, é um tiro no escuro, né, que o aluno está dando, né? Então, saber ler um portal de notícia, interpretar esse portal de notícia, ou identificar que você tem várias formas ou várias notícias, o que por trás daquela notícia está, qual que é a intenção daquilo, é interpretação, né? E, igual eu falei, é a transdisciplinaridade que vai afetar as ciências, principalmente geografia, sociologia, história. Como que a importância desses aulões que são promovidos aqui durante todo o ano aqui no Colégio Novos Tempos pode fazer o diferencial na hora da prova? Os aulões, eles são um trabalho bem complementar que a gente faz, né? E esse trabalho complementar, ele vai mostrar e dar algumas dicas principalmente de como trabalhar essas questões. São várias questões que os alunos têm que fazer, principalmente questões fechadas, né? Atualmente que a gente tem o seriado, é uma outra realidade, né? Uma outra vivência, né? Mas as questões fechadas, a sobrecarga de questões fechadas, elas precisam de uma espécie de algumas técnicas, né? Que vão trazer uma lucidez em meio àquele cansaço que é gerado pelos 2 dias ali, né, do Enem específicos. Então a gente nos aulões aborda algumas dessas técnicas, a gente aborda alguns temas mais complexos, né? Nesse próximo aulão a gente vai abordar principalmente temas ligados à sociedade, temas sociais, né? E como que isso é discutido nos Enems. Então esses aulões, eles são uma base de apoio muito forte ali para os alunos que têm o Enem aí como objetivo. A gente sabe que o Enem ele é um dos objetivos dos nossos alunos, né? Até mesmo porque hoje em dia a gente tem muitas ofertas aí educacionais Sim. ali, né? De prolongamento mesmo dos seus estudos, né? Então o Enem ele é uma das opções e a gente faz os aulões baseado em quem quer se dedicar mesmo para essas opções. Quais são os temas mais recorrentes na prova do Enem? Bom, em específico de geografia, né, a gente nota que nos últimos anos vem caindo uma quantidade muito grande de correlação do ser humano em relação ao papel do trabalho dele na sociedade, como que as mecânicas industriais e econômicas que hoje a economia, né, promove, ela vai fazer com que os alunos eles consigam entender o mundo que cercam eles, né? Então a gente tem aí desde aspectos sobre
o processo da geografia urbana em relação ao trabalho, a industrialização em relação ao trabalho e principalmente os aspectos ambientais, né? Quando você vai falar aí de uma geografia agrária, você sempre faz esse resgate dos aspectos e dos impactos ambientais que isso é construído, né, nas commodities agrícolas que são vendidas e etc. Então, assim, aspectos ambientais e aspectos sociais, principalmente ligados à urbanização e industrialização, isso aí são temas ali bem recorrentes nos últimos anos. Sim. E eu acho que não é uma vertente que vai parar de ser cobrado, né? Eu acho que, bem pelo contrário, há a tendência de cobrar mais ainda a identificação do ser humano sobre o lugar que ele vive, né? E se hoje a gente trabalha, né, a gente vive numa sociedade que isso é um ponto-chave para as discussões que a gente tem hoje, com certeza vai ser abordado. Sim, nós estamos muito próximo da prova, né? Se você pudesse dar uma dica, né, para o aluno, o que fazer diante, né, desse tempo tão curto? Agora é momento de fazer exatamente o quê? Bom, agora a gente nota que ultimamente, né, a gente lida muito com os aspectos socioemocionais. Sim. E o controle, o autocontrole, a tranquilidade, a calma de saber medir o seu tempo de fazer uma questão, de saber quando você tem, né, que se dedicar mais para uma questão ou quando você tem que avançar mais com esse tema, né, controlar o tempo, controlar o seu nervosismo, eu acho que isso é o ponto-chave. O aluno que ele tem uma boa base de repertório, um aluno que ele se preparou efetivamente, ele controlando o socioemocional, controlando a calma, controlando o tempo dele, ele tem uma oportunidade gigantesca pela frente. Sim, nós estamos aí diante da realização da COP, né? Uhum. E a gente acredita que o meio ambiente vai ter lá, né, uma presença muito grande, né? Porque justamente as questões ambientais afligem a nossa sociedade. Como que essas questões estão sendo trabalhadas na prova e como que elas podem vir a ser cobradas? Bom, o Enem costuma surpreender a gente de algumas formas. Sim. Então, por isso que a gente trabalha bem nas expectativas. Mas como o tema ambiental, ele sempre vem sendo cobrado, principalmente ligado à sociologia ou ligado à história, a gente nota que nessa prova também pode ocorrer isso, né? Não necessariamente só por causa da COP, mas também porque já é um tema recorrente. Mas a participação, principalmente, né, política, geográfica do Brasil sobre, né, fazer uma COP no norte, né, do Brasil, próximo à floresta amazônica, isso sempre ele vai ter um outro aspecto de relevância, que acreditamos aí que pode vir sendo abordado nisso, né, nesses aspectos da preocupação do homem em relação ao meio que cerca, do aquecimento global, de questões climáticas, né, principalmente das metas recentes sendo alteradas, né, as metas ambientais aí sendo alteradas ali, e como que isso, né, está refletindo diretamente no espaço que ele vive, né? Então, com certeza, há uma possibilidade de uma cobrança maior, porém, a gente sabe que o Enem ele tende a surpreender a gente com alguns aspectos também. Professor, a gente sabe muito bem que o Enem, né, é uma prova que vai, obviamente, privilegiar textos grandes, né, muitas vezes densos, mas ele também vai trazer infográficos, ele vai trazer tirinhas, ele vai trazer cartoons. Como lidar com essa variedade de textos, né, diante de um tempo que muitas vezes é escasso? A interpretação textual, né, ela é um pilar-chefe assim, para qualquer disciplina. E para a geografia que ela trabalha com o texto de várias formas, eu acho que se baseando numa interpretação adequada, pegando os pontos-chave, grifando aqueles dados importantes de alguns gráficos, aqueles valores relevantes, né? Trabalhar com os outliers de alguns dados, saber o porquê que um dado foi discrepante ou não, eu acho que é sempre importante, né? E principalmente ler as fontes, né? Ler as fontes, da onde que vem esses dados, o que esse dado quer dizer, olhar o enunciado, olhar o título, né, do gráfico, que é uma coisa que passa muito batido. Os textos, né, a gente brinca que muitos dos textos eles trazem a resposta
o ponto-chave da resposta A ideia central, né? Da ideia central mesmo do tema. E eu acho que ler sem interpretar é realmente um problema aí que a gente vê na escola, não especificamente nessa, mas em todas as escolas, né? Não sabem interpretar o que lê, né? E principalmente hoje que a escrita ela é muito pautada numa cópia de um modelo de alguma inteligência artificial e não em um texto autoral. Então, assim, é um ponto que o aluno ele tem que trabalhar efetivamente na escola. Sim. Se ele não conseguir trabalhar a interpretação de texto, ele vai ter problema, inclusive, em entender as questões do Enem. Né? Eu brinco com os meus alunos que a grande dificuldade, muitas das vezes, da geografia é o português. Né? Porque se você não souber ler, não tiver uma leitura, não souber ter um glossário mínimo, você não consegue interpretar uma questão. Né? E aí é nesse momento que entra quem? O nervosismo, entra o descontrole, né? De eu não estou entendendo o que está me perguntando. A autocobrança. O cansaço, né? Ele bate, principalmente quando você vê um texto ali muito grande, depois que já fez aí, sei lá, 30, 40 questões, né? E a nossa prova é junto com a de português, né? Então, ele sabe que ele vai ler muito nesse dia. Então, é ir relaxado, é ir descansado e saber interpretar. Tem alguma dica em relação aos distratores que aparecem na prova, ou seja, as alternativas? Olha, as dicas, principalmente de forma geral, é saber que como são questões fechadas, sempre há uma possibilidade dessas questões serem tratadas de uma alternativa que ela, por mais que ela esteja certa, ela não está coerente com aquilo que foi questionado ou perguntado. Ou por mais que essa alternativa ela apresente uma grande possibilidade de assertividade, existe um item ou uma palavra que vai efetivamente fazer uma incoerência em relação à pergunta que foi questionada. Essas questões que são efetivamente as mais complexas, né? Então, como o Enem ele aborda principalmente as questões corretas, né? Nos últimos anos aparece uma questão ou outra pedindo para escolher aí a alternativa incorreta, mas são raríssimos. A gente sabe que a possibilidade de uma questão ela estar certa, mas ela estar fora daquele contexto que está sendo trabalhada também é uma possibilidade, e é isso que o aluno ele tem que trabalhar ao fazer as questões. Por isso que estudar uma ciência humana sem fazer atividades é arriscado, porque você não treina, né? E principalmente treinar como? Aquilo que está escrito, como que aquilo vai aparecer para mim, como que uma questão pode ser abordado ali de uma questão que eu estou vendo que essa alternativa está certa, mas ela casa com o que foi perguntado, ela está 100% certa mesmo, né? Sim. Tomar cuidado com superlativos de sempre, nunca, e isso... Jamais, né? E isso também é um ponto ali de atenção que o aluno tem que ter. Se ele vai basear sua alternativa nessa questão que ele vai marcar, ele tem que ter uma certeza assim, absoluta daquilo que ele está fazendo. Ok. Desejamos uma excelente prova a todos, né, professor, que irão fazer, né, a prova do Enem. Claro. E gostaria das últimas considerações. Bom, as últimas considerações é que os alunos realmente busquem um pouquinho mais de leitura e tranquilidade no processo de interpretação, né? Saibam também que uma questão de ciências humanas, ela não tem apenas um aspecto de interpretação e de visão. Às vezes, através de um conhecimento de química, biologia, eu consigo resolver uma questão de geografia, ou às vezes, através de um conhecimento a mais de história, sobre algum período, algum dado ali importante que você lembrou, você consegue ver uma lógica sobre aquela questão e, principalmente, aí, né, ter uma calma, uma tranquilidade para poder fazer uma prova bem mais tranquilo no tempo adequado. Ok, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. E voltamos no nosso próximo podcast do Fechado com o Enem. Obrigado. Novos tempos. Podcast. Novos tempos. Podcast.